Olá, seja bem-vindo à unidade de número 5, Metodologias Ativas. Chegamos, enfim, à unidade de número 5 e hoje a gente vai falar de uma temática muito interessante para a gente poder pensar essa questão do ensino e da aprendizagem, que são justamente o quê? Metodologias ativas, que traz como proposta, de uma forma mais geral, trazer o aluno para o centro do processo de aprendizagem. E o professor vai ficar então como um mediador, um facilitador desse processo todo. E a leitura dessa semana para tratar dessa abordagem vai ser de um livro, O nome do livro vocês vão ver aí no AVA, que se chama Metodologias para o Ensino, Teorias e Exemplos de Sequências Didáticas. É um livro muito interessante, ele traz várias abordagens das metodologias ativas e alguns exemplos, inclusive, de sequências didáticas que podem ser trabalhadas. E para essa leitura, foi selecionado aí apenas um capítulo que vai abordar a questão do estudo de caso, tá? Como uma das metodologias ativas para o ensino. E é justamente isso que vocês vão poder observar ao longo do texto. E o que a gente traz nessa primeira parte do texto para ser pensado então? Qual é a fundamentação teórica que justifica a questão do estudo de caso como uma metodologia ativa? E aí a gente começa verificando o quê? Justamente que é para propiciar ao aluno essa oportunidade, dele participar como um processo de construção e reconstrução do conhecimento. E tentar trazer o quê? A contextualização dos alunos com problemas reais, vivenciados por eles, para poder facilitar a compreensão e essa construção do conhecimento. E um dos pilares que vocês vão observar na leitura é justamente a aprendizagem que é baseada em problemas que são extraídos dessa realidade e que vão criar uma familiaridade com o aprendizado desse aluno. Outra coisa que vai possibilitar aí é que o aluno possa simular possibilidades e tomadas de decisão ao longo desse processo de aprendizagem também e no contexto da vida real desse aluno. E realização de atividades em grupos, e aí, como a gente falou no início da aula, os professores tentar usar essa função de facilitar o processo. E o aluno, sim, é que centraliza todo esse processo de construção. E como uma das maneiras, alguns formatos para a gente poder visualizar esse estudo de caso, vai se perpassar por tarefas individuais, aula expositiva, discussões e também atividades em pequenos grupos. Tudo isso vocês vão poder observar na parte de fundamentação teórica do texto. Um pouco mais à frente, então, ele vai trazer para a gente o que é a metodologia de estudo de caso. E aí a gente vai começar pensando o quê? Que deve ser algo que desperte o interesse do leitor, de quem vai estar envolvido no processo do estudo de caso. E deve ser apresentado a partir de uma narrativa histórica e que vai ter uma aplicação geral, incluir citações e apresentar uma aplicação geral. E aí tem alguns passos para se pensar nessa questão do que é o estudo de caso como metodologia ativa. E a gente traz aqui primeiro, realizar com os estudantes a leitura conjunta de um caso para tentar responder ao problema que vai ser proposto como processo inicial. Depois a construção de uma resenha para incentivar a leitura desse texto lido. Depois partir para a reestruturação do conhecimento, que é propor soluções finais para o problema que foi exposto lá no início do caso que foi estudado e, por fim, trazer uma avaliação a partir de uma atividade didática, onde o aluno vai tentar trazer as respostas para o problema que foi proposto e o professor vai fazer esse acompanhamento até o desdobramento final da atividade. E aí surgem alguns questionamentos que vocês vão ver ao longo do texto para se pensar na elaboração de um estudo de caso. E aí surgem os seguintes questionamentos. Olha só, qual que é o produto do aprendizado que vai ser gerado com esse caso que a gente vai estudar? Existe conhecimento prévio que os alunos possam aplicar a partir desse estudo de caso? Quais são as possíveis questões que vão poder surgir? Isso tudo no planejamento desse estudo de caso, tá certo? Como que eu introduzo o caso a partir de questionamentos e de perguntas, Quem vai buscar esses questionamentos? As respostas são os alunos. A gente vai trazer os questionamentos iniciais. O caso, ele vai exigir uma preparação prévia desses alunos? Existem algumas instruções que devem ser dadas antes do processo? E quais conceitos devem ser aplicados durante a discussão
do caso que está sendo proposto. Então, tudo isso vocês vão ver no item que se pensa a elaboração do estudo de caso. E por fim, né, chegando na leitura final, nós vamos pensar as etapas para se elaborar o estudo de caso. E aí sim vai ser bacana porque ele vai trazer todas essas etapas, né, e com exemplificação, que é o mais interessante. A partir de qual é o assunto geral do caso, quais são os conceitos abordados nesse caso, quais são os personagens que estão envolvidos no caso, que está sendo estudado, e, por fim, ele traz então uma sequência, né, sequências didáticas que vão poder exemplificar, onde vocês vão poder entender um pouquinho melhor de como que se dá o estudo de caso como uma metodologia ativa interessante para ser usada, né, em sala de aula e despertar aí, um interesse maior dos alunos, tá certo? Basicamente, o texto está estruturado isso. Nós estamos vendo apenas uma metodologia ativa, que é o estudo de caso, embora tenham várias outras, tá certo? E lembrando que agora na unidade 5, vocês vão ter então uma terceira atividade avaliativa, que é justamente o desdobramento, né, que vai servir como prova, né, como avaliação presencial de vocês. Vocês vão poder realizar e entregá-la no dia da avaliação presencial. Mas a gente vai falar um pouquinho mais dela em específico num próximo vídeo, tá certo? Por fim, desejo que a leitura seja proveitosa dessa última unidade, né? E ainda estamos juntos aqui, tá certo? A gente se vê na atividade avaliativa. Tchau!